Giornale Giovanna Felice, edição especial. Oferecimento: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Companhia dos Bichos, Unimed Santa Maria, Zana, Pampeiro Volkswagen, Rede Super e Multirural Agro Cerealista Ferigolo. Bloco Empreendedorismo. Um convite. Prefeitura Municipal de Santa Maria. Arquia Empreendimentos Imobiliários e Arquitetura. E Rede de Postos Aires. Há mais de 15 anos, oferecendo serviços de qualidade com comprometimento. Olá, está no ar o Giornale, um programa dinâmico que leva até você informações com qualidade e responsabilidade. Vamos ao bloco Empreendedorismo desta edição. Hoje abordaremos sobre o serviço de táxi, caracterizado como serviço de utilidade pública. Recepciona em nossos estúdios Nelson Fávero Inácio, presidente do Sindicato dos Concessionários Autônomos de Táxi de Santa Maria, o Sinditaxi, desde agosto de 2020. Antes de assumir a presidência do Sinditaxi, sua trajetória profissional foi desenvolvida no comércio de Santa Maria. Desempenhou funções nas lojas Riachuelo, lojas Obino e na rede de lojas Manlec, pelo período de 30 anos, onde permaneceu na condição de gerente geral da unidade de Santa Maria por 27 anos. Uma honra recebê-lo aqui no Giornale, você que contribuiu e construiu uma respeitosa trajetória no comércio de Santa Maria. E enquanto gerente da Manlec, eu pude atendê-lo por meio da Rede Pampa de Comunicação. Foi um imenso prazer e agora é um orgulho muito grande tê-lo aqui no programa. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu gostaria inicialmente de cumprimentá-la, pelo sucesso do seu programa Giornale e cumprimentar também os seus telespectadores. Muito obrigada. Nelson, como comentamos, você é oriundo do segmento do comércio, certo, onde atuou por mais de 30 anos, migrando posteriormente para o segmento dos taxistas. Isso. Como aconteceu essa mudança? Bom, a mudança foi o seguinte: após eu trabalhar tantos anos na atividade comercial, onde graças a Deus eu me considero bem sucedido, aí após me aposentar eu adquiri um táxi e estou na atividade até hoje, sendo que em 2020 fui convidado por alguns colegas para concorrer à presidência da instituição Sinditaxi e acabamos sendo eleitos, e de lá para cá realmente estamos fazendo um trabalho, e foi com muita dificuldade no início em função da pandemia, que é de conhecimento público, realmente atingiu a economia de todos os países, o Brasil também foi afetado, todos nós temos conhecimento. Exato. E a nossa classe foi considerada pela prefeitura, e não só pela prefeitura, por outros órgãos também, como uma das classes mais atingidas pela pandemia, em função da praticamente a paralisação de empresas, fica em casa, aquela coisa toda que é de conhecimento público. Claro. E a sua experiência em gestão e o aperfeiçoamento no trato com as pessoas e na resolução de situações do dia a dia, toda essa bagagem agrega nas relações e nas necessidades e articulações no âmbito do Sinditaxi, certamente. Sim, sem dúvida, facilita bastante, porque a gente já tem uma escola, já tem uma experiência, e isso facilita bastante para a gente poder se comunicar, não só internamente com a nossa classe, mas também com o órgão público, a Prefeitura Municipal, que através da sua da mobilidade urbana, que controla todo a parte de transporte do município, realmente facilita bastante. Você comentava das dificuldades da pandemia e o cargo de presidente do Sinditaxi se dá por eleição. E você assumiu essa condição de presidência em agosto de 2020, em um momento de grande dificuldade, um momento crítico em função da pandemia. Qual o reflexo que a pandemia trouxe para a categoria dos taxistas?
Olha, o reflexo realmente foi um reflexo grande, né? Nós tivemos, como já foi dito, né, praticamente uma economia quase que paralisada, né? Naquele início de pandemia realmente foi muito complicado, mas apesar disso tudo, né, de todas essas dificuldades, a nossa classe, que é uma classe guerreira, nós conseguimos passar por aquela fase e estamos aqui agora e realmente pretendemos continuar. Nossa classe vai continuar, nós vamos nos fortalecer, tá? E, se Deus quiser, vamos conseguir continuar com a nossa missão, que é atender bem a nossa população. A questão do isolamento, né, em função da pandemia, cancelamento de eventos, de encontros sociais, né, atingiram de fato os profissionais, os taxistas que sobreviviam, né, que sobrevivem desta profissão, e esses reflexos certamente continuam em função da multiplicação dos aplicativos. Depois eu diria que até antes, mas na pandemia a coisa ficou bem mais complicada, porque aumentou muito o número de aplicativos, porque as pessoas iam perdendo seus empregos e iam migrando para essa atividade. Buscando alternativas. Buscando alternativas para sobreviver, o que é muito natural, né? Então, isso realmente gerou um problema muito sério para nós, porque a concorrência passou a ser uma concorrência de um número que é difícil até a gente colocar. Desleal. Eu diria que uma concorrência desleal, porque a prefeitura, apesar de mandar para a Câmara de Vereadores um projeto para tentar regularizar, esse projeto não passou na Câmara, e isso realmente nos criou uma mais dificuldade ainda, porque nós, como temos uma concessão pública, nós temos uma série de obrigações, né? Alvará, pagamento de taxas, alvará, ISSQN, etc, etc. São muitos encargos. E o pessoal dos aplicativos, por não estarem regulamentados, eles praticamente não têm despesa nenhuma, né? E isso realmente há um desequilíbrio no mercado, mas tem uma particularidade. Até gostaria de deixar bem claro isso, porque a população tem que tomar conhecimento. Os aplicativos têm uma tabela que se chama tabela dinâmica, e essa tabela dinâmica, em determinados horários, eles andam com um preço acima do táxi. Quer dizer, horário de pico, à noite, quando tem eventos, né? Realmente a tabela que vigora é a dinâmica, e quando essa tabela está em vigor, realmente o preço deles passa a ser igual ou maior do que o táxi normalmente. Só que as pessoas já estão acostumadas a chamar o aplicativo e às vezes nem se dão por conta disso. Não estão se dando por conta que estão pagando mais. Que estão pagando mais. Com a pandemia, com aplicativos, com essa multiplicação, você pode afirmar que de alguma forma essas dificuldades foram minimizadas? Em parte, minimizada, porque nós passamos por essa fase, né? Conseguimos passar com muita dificuldade, mas veja você que a lei federal dos aplicativos, ela limita o município a ponto que o município não tem condições de fazer aquilo que faz com o táxi. O táxi tem uma limitação do número de táxis baseado em 800 pessoas por habitante no município. E os aplicativos não têm esse limite, eles podem ter 1.000, 2.000, 4.000, 5.000, né? Então, por serem considerados particulares, né? E não contêm uma concessão pública, isso realmente nos cria um problema muito sério, porque a concorrência se torna desleal, né? Se torna uma concorrência em número, e também pelo fato deles não estarem regulamentados e não terem obrigação nenhuma com o município, né? Seu Nelson, são necessárias melhorias para que essa categoria profissional, né, que presta um serviço tão essencial para a sociedade, se reinvente e prossiga o seu curso, o seu trabalho, né? Sem dúvida. O sindicato tem um papel preponderante nesse sentido. Sem dúvida, o nosso papel é levar sempre para o município, no caso a mobilidade urbana, onde nós temos lá o secretário Orion Ponce, que é uma pessoa que tem muita vontade e muito conhecimento também, é um especialista na área de transportes,
para que nós possamos, a partir de agora, a gente atualizar a nossa legislação, que é uma legislação de 2014, aonde a realidade era outra, né? Hoje, a realidade de hoje é bem diferente, para nós melhorar o nosso serviço e, além de melhorar o nosso serviço, obviamente que melhorar a situação dos taxistas e principalmente cumprir com a nossa missão, que é dar um melhor atendimento para a população. O Sinditaxi está à frente de tantas lutas para que os taxistas tenham viabilidade e tenham dignidade no trabalho. Você fala aí da lei municipal que vai sofrer alterações para beneficiar a categoria. Eu não diria para beneficiar a categoria, eu diria para atualizar em relação à realidade de hoje, né, que é outra realidade em relação a 2014, melhorar a situação da categoria e, por consequência, repito, melhorar o nosso atendimento à nossa população. Ótimo, porque o táxi é um modo de transporte público, né, e empreender no segmento trará ótimos resultados. Sem dúvida, eu acho que o táxi ele é um serviço de utilidade pública e um serviço importante. Prova disso que em todas as grandes cidades do Brasil praticamente existe táxi, pode ter diminuído um pouco a frota em algumas cidades, né? Mas o táxi continua e continuará sem dúvida nenhuma. E o cliente busca sempre um atendimento de excelência, ele busca segurança, ele busca tranquilidade, conforto, satisfação. Né? Sem dúvida. São várias características, né, que levam o usuário, né, a aderir a essa proposta tão indispensável hoje, né? Sem dúvida. Na sua necessidade de deslocamento. O nosso trabalho, devo confessar para você que até agora tem sido muito difícil, porque nós tivemos uma outra situação que eu ainda não citei, que é o fato de muitos colegas nossos que trabalhavam nos táxis, né, ter migrado para outras atividades, em função da queda de renda que aconteceu em todo esse tempo, mas isso a gente vai procurar de uma forma ou de outra recuperar para chegar a esses objetivos que a gente já citou. Nelson, para ingressar na atividade como taxista, quais são os pré-requisitos? Bom, eu gostaria de citar os dois principais, tá? Vamos lá. Primeiro, né, nós temos carros identificados, né? O carro tem que ter um padrão, ele tem que ter 4 portas, tem que ter ar-condicionado, não tem nenhum táxi que não tenha ar-condicionado. E os nossos motoristas, para ingressar na atividade, eles têm que fazer um curso de taxista e também um curso de conhecimento sobre turismo, para poder dar as informações básicas para o pessoal de fora que chega na cidade, né, e pergunta para o taxista. E também o fato o outro aspecto também que nós poderíamos dar ênfase, né, é o fato do motorista ter que ter, né, uma série de uma documentação, o seu alvará, a sua carteirinha de taxista, né? Sim. E ele, para poder adquirir seu alvará da Prefeitura Municipal, ele tem que ter folha corrida criminal estadual, folha corrida criminal federal. Portanto, é um cidadão que pode ter até alguns problemas, mas é uma pessoa que, se tiver qualquer problema dessa ordem criminal, ele não entra lá na atividade. Por consequência, isso também é além de ser um dos pré-requisitos, não deixa de ser uma segurança para o usuário. Com certeza, é a segurança que o taxista transfere para o seu usuário, o seu passageiro, não tem preço, né? Tanto na forma de conduzir o veículo, quanto no que diz respeito à sua idoneidade, né? E saber que existem regras, preparo por parte da entidade só fortalece a prestação do serviço. Inclusive, gostaria de citar que esses cursos que eu falei sobre os motoristas, né, pode ser proprietário ou até o auxiliar, ele é ministrado por um órgão que se chama SESC-Senat, que é um órgão competente e é o órgão que presta esse serviço, né? A prefeitura só aceita o certificado do curso do SESC-Senat. Perfeito. E por falarmos em segurança, vamos abordar sobre a segurança do usuário do táxi. Quais as garantias que o usuário tem?
Olha, eu diria que segurança é um item que nós podemos realmente aprofundar um pouquinho mais, porque realmente o táxi ele é seguro, né? Por exemplo, o carro, vamos começar pelo automóvel, né? Já citei algumas características que ele tem que ter: 4 portas, ar-condicionado, estou repetindo. E ele também passa por uma vistoria de 6 em 6 meses, que é feita por um engenheiro mecânico. Posteriormente a isso, né, de posse dessa vistoria, desse laudo do engenheiro mecânico, a prefeitura emite um selo de vistoria que é fiscalizado, né, que o carro é obrigado a ter essa vistoria, que é o que dá a segurança. Que o carro pode até ter problemas, mas não, né, problemas mecânicos graves não. Tá? O outro ponto também que eu gostaria de citar é que em caso de havendo algum problema com o usuário, ele facilmente encontra a pessoa, né, com quem ele deseja resolver esse problema. O carro tem um prefixo que é bem visível em cima e também nos paralamas laterais, ali está o prefixo do carro. Ele pode se dirigir ao ponto de onde é o carro, né? Se ele não souber onde é o ponto, ele pode, ou independente de saber ou não, se caso no ponto não for resolvido pelo proprietário ou pelo encarregado do ponto, ele pode se dirigir para o sindicato. O sindicato também tem um limite que pode resolver alguns dos problemas, mas se não for da competência do sindicato, ele ainda tem a prefeitura municipal que ele pode se dirigir e para resolver esses problemas dele, né? Então, esse usuário, ele tem essa segurança, e eu não quero de maneira nenhuma criticar os nossos concorrentes, mas eles não têm esse serviço não. Tá? Importante as suas considerações, né? E são inúmeras as garantias. São informações importantes trazidas aqui no Giornale, a respeito da categoria dos taxistas. Foi uma honra tê-lo aqui no programa e falar sobre esse assunto de utilidade pública, né, de utilidade para os nossos telespectadores. Obrigada pela sua contribuição, pela sua presença e pela disponibilidade. Eu que agradeço você, tá, e pelo seu programa, que é um programa que dispensa comentários, né? E também agradeço os seus telespectadores. Muito obrigado, em nome de toda a categoria dos taxistas. Muito obrigada pelas suas considerações e volte sempre. Ok, obrigado. A seguir, no bloco Direito, a presença da advogada, professora, doutora Daniele Bonella. Volto em instantes. Você assistiu Giornale Giovana Felice. Oferecimento: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Companhia dos Bichos, Unimed Santa Maria, Zana, Pampeiro Volkswagen, Rede Super e Multirural Agro Cerealista Ferigolo.